Vamos pregar a palavra. Presta atenção, pessoal. Porque aqui Jesus, ele tinha entrado na casa de Simão. Ele tinha entrado na casa de Simão. Simão, ele convidou Jesus. E geralmente quando vem uma visita na sua casa, o que você faz, pessoal? Você prepara tudo, não é? Você prepara o de comer. Se ela for dormir, você deixa o quarto preparado. Você arruma a casa, faz aquela faxina. Sim ou não? Geralmente a visita que vem, ela é bem recebida, não é? Ela que recebe alguma coisa. Mas olha que forte. É diferente com Jesus. Porque por mais que a visita seja Jesus, é Ele que vem para te entregar algo. Geralmente quem recebe a visita é quem entrega o de comer, entrega onde dormir, né? Mas é diferente com Jesus. Quando Jesus ele vem para a tua casa, ele não está esperando receber de você aquilo que você não tem. Ele vem para trazer para a tua vida o que você necessita. A visita do Senhor, muitas vezes, ela vem sabendo como você se encontra. Ela vem sabendo que você não tem muito o que oferecer. Ela vem sabendo que talvez você não tenha tudo o que precisa. Mas mesmo Jesus sabendo o que você tem ou o que você não tem, Ele decide vir para a tua vida para trazer tudo o que você precisa. Nessa manhã, se você convidar Jesus para a tua vida, se você convidar Jesus para a tua casa, Ele vai trazer para você tudo o que você tem necessitado, tudo o que você tem pedido. A visita de Jesus, ela vem para a tua vida para mudar toda a história da tua família. Ela vem para a tua casa para trazer para ti aquilo que está em falta, para trazer paz, para trazer harmonia, para trazer união, para trazer salvação, para trazer amor, para trazer cura, para trazer o alimento, aquilo que você precisa. Quando você chama Jesus, Ele vem para te entregar. Ele não vem esperando que você muitas vezes entregue algo em troca, porque talvez tudo que você tem é um coração entristecido, abatido, angustiado, mas Ele vem para trazer para você o que você necessita para sair dessa situação. Então, aqui Jesus entrou naquela casa de Simão. Hoje é domingo, dia de pregar sobre as parábolas de Jesus. E Jesus entrou na casa daquele Simão. Simão era um homem importante, mas era um homem muito religioso. E a religiosidade atrapalhava Simão. E ali dentro daquela casa, apareceu uma mulher que não era religiosa, Francineide, era pecadora, cheia de pecados, de falhas, assim como nós somos. Mas a diferença acontece aí, porque o religioso, ele, por mais que tinha tudo, ele recebeu Jesus de qualquer maneira, enquanto a pecadora, ela recebeu Jesus com o melhor que ela tinha. E algo aconteceu ali dentro para mudar aquela história. Diz assim a palavra, presta atenção, versículo 40. Escuta. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, mestre. Olha que forte. Primeiro o Senhor direcionou a palavra a Simão. Simão não estava falando nada, mas Simão estava julgando com o pensamento, porque Jesus estava ao lado de alguém pecadora, e os religiosos daquela época, eles não aceitavam que os homens, os sacerdotes, os que diziam fazer a obra, pudessem conviver com quem era pecador. Então, quando ele viu Jesus ao lado daquela pecadora, ele começou a julgar. Ele começou a julgar Jesus.
E Jesus, sabendo do que ele estava pensando, chamou pelo nome e disse: Simão, eu tenho uma coisa a lhe dizer. Quando Jesus te chama pelo nome e ele diz que tem algo para falar para você, muitas vezes não vai ser a bênção que você está esperando chegar, mas vai ser a palavra que vai mudar o teu interior. Porque Simão, ele tinha tudo, mas o interior dele não era digno daquilo que ele possuía. A palavra que veio até Simão não foi para abençoar o redor, mas foi para transformar o interior dele. Aquele interior que era ruim, aquele interior que julgava, aquele interior que não ajudava ninguém, necessitava ser transformado. Muitas vezes a bênção que você precisa, ela não vai vir para mudar o teu exterior. A bênção que você precisa, ela vai vir para mudar aqui dentro. Muitas vezes a palavra que o Senhor vai declarar para a tua vida não vai ser para mudar o teu ambiente externo, mas vai ser para mudar o teu interior, para mudar o ambiente aqui dentro de você. Então, quando Jesus chamou Simão, Jesus declarou uma palavra, não que ia mudar, ou ia triplicar, ou ia aumentar a bênção de Simão ao redor, mas ele declarou uma palavra que ia mexer com o coração dele, que ia transformar o interior. Porque se Simão tivesse o interior transformado, aí ele se tornaria um homem completamente abençoado. Você nunca é completamente abençoado se você tem apenas bens materiais. Você se torna completamente abençoado quando o teu interior também é tocado por Deus. Não adianta pedir para Deus tocar apenas na tua vida financeira, tocar apenas no teu casamento, tocar apenas na tua saúde, tocar apenas no teu comércio. A bênção e você se torna completamente abençoado é quando o Senhor toca no teu interior, no teu coração. E ali o Senhor chamou ele pelo nome. Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Algo que vai mudar o teu interior, porque é o que é necessário, Simão. Se você olhar ao teu redor, você vai ver que possui tudo que uma pessoa precisa para viver bem, para ser feliz. Mas sabe por que você não sorri, Simão? Porque o teu interior ainda continua pobre. E enquanto o teu interior for pobre, você pode conquistar riquezas ao teu redor, que nada vai mudar. Estão entendendo, sim ou não? A bênção e a mudança acontece de verdade, não quando Deus toca no teu exterior, mas quando a mão do Senhor toca, quando a palavra do Senhor toca no teu coração. É aqui, quando toca, que você percebe que você pode ser feliz, que você pode viver muito mais do que você tem vivido, que você pode ser muito mais do que você tem sido, porque talvez você tenha tudo, você tem a tua casa, tem a tua família, tem o teu carro, tem um bom salário, mas ainda aqui dentro continua a mesma pessoa de lá atrás, do passado. Jesus falou: eu tenho algo para te dizer, Simão, algo que vai mudar o teu interior, algo que vai mudar o teu coração, para que você possa ser completamente abençoado. Não é o que você tem ou o que eu te dei no exterior, mas é o que eu posso fazer no teu interior, que vai mudar toda a tua vida. Jesus, ele quer fazer algo no teu interior para mudar toda a tua história. Talvez você esteja pedindo: Jesus, toca na minha vida financeira, Jesus, toca na minha família, Jesus, abençoa com o emprego, Jesus, me dá mais dinheiro, o carro, a casa, o marido. Mas Jesus fala assim: é o que eu vou dar ao teu interior, a palavra que eu vou dar ao teu coração, que vai mudar toda a tua história. Não é o toque no exterior, mas é o toque do interior que muda quem você é. Quando Jesus toca, quando a palavra toca no teu coração, aí muda tudo que você é, tudo que você vive. Estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, coloca aí para o bispo. Posso continuar? Perdão, pessoal, o bispo está
esforçando a voz, porque eu estou sem voz, mas vamos lá. Versículo 41, meu povo. 41, ó. Aqui uma parábola de Jesus, tá? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Então olha que forte. Aqui 2 tipos de pessoas. Um tinha dívida maior de 500. O outro tinha dívida de 50. Os 2 deviam. E com Deus é a mesma coisa, irmão. Não importa se o teu pecado é maior que o meu, ou se o meu pecado é maior que o teu. Para Deus, pecado é pecado. Aqui ele está falando isso. Existia pecadores. E um tinha o pecado maior do que o outro. Entenda uma coisa. Para Deus não tem pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não importa se eu roubei um carro ou se eu roubei uma bala na padaria. Pecado é pecado, irmão. O problema é que as pessoas costumam julgar mais o pecadão da pessoa e esquece do pequeno pecado dela, achando que não tem importância. Para Deus não interessa se aquela pessoa, o pecado dela é maior. Para Deus, pecado continua sendo pecado. O seu pode ser pequeno e o dela grande, mas os 2 estão na mesma circunstância, porque pecado é pecado. Está dizendo aqui que os 2 deviam. Os 2 estavam devendo. Um devia mais, o outro devia menos, mas não deixou de dever. Não pode deixar de orar. Não é porque eu sou bispo eu tenho que orar menos do que você. Não é porque você é obreiro que você tem que orar menos do que o povo. Não é porque eu sou ovelha que eu tenho que orar menos do que o bispo. Temos todos orarem da mesma forma, viverem da mesma forma. Não importa o tamanho do teu pecado ou o meu pecado, todos nós somos devedores a Cristo. Não devemos nada ao diabo, devemos a nossa vida a Cristo, irmão. E isso não é por cargo, por título, ou por que você faz, ou ao tamanho da igreja que você tem, ou o tamanho do palco, do altar que você prega. Todos nós devemos tudo o que temos ao Senhor. Não importa se eu tenho menos do que você, ou se você tem mais do que eu. Tudo o que temos devemos a Cristo. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, mas talvez você tenha carro, talvez você tenha casa, mas não importa se você tem mais. Tudo devemos ao Senhor. Ele falou assim, ó, esse deve 500 e esse deve 50, mas os 2 estão devendo. Os 2. Não importa, não interessa se o pecado dele é maior ou se o meu pecado é menor. Os 2 são pecados. Os 2 têm que buscar o Senhor. Não adianta eu ficar só olhando para a vida do próximo e dizendo, ó, o pecado dele, que grande. Ó lá, ladrão, não tem jeito, é bandido, é uma prostituta, é um traficante, é um drogado. Não vai adiantar, porque se ele tem pecado, eu também tenho. Eu também vou ter. Eu tenho que tomar conta dos meus, não da vida alheia. Não adianta. Estão entendendo, sim ou não? Para Deus, pecado continua sendo pecado. Não tem pecadão ou pecadinho. O mesmo pecadão que leva para o inferno, o pecadinho também leva. A mesma mentira grande que destrói a tua vida, a mentira pequenininha também destrói. Não tem, é o mesmo. Então, cuidado. Porque às vezes você acha que é coisa pequena, coisa que não tem significância, coisa que vai passar desapercebida, mas talvez é por causa dessa pequena coisinha que tem destruído toda a tua vida, que tem destruído toda a tua comunhão com o Senhor, porque você acha não é um pecadão grande. Então não, irmão, pecadinho pequeno também destrói comunhão com Cristo. Estão entendendo, sim ou não? Não, meu querido, não sou da Universal, nunca fui, mas é uma igreja abençoada por Deus. Estão entendendo, sim ou não? Não interessa o tamanho do teu pecado, você tem que estar diante do Senhor. Ah, bispo, mas eu não preciso porque eu só fumo, ou eu só bebo, bispo, é só um cigarro, eu não preciso, é só uma mentirinha. Não, irmão, não interessa. Pecado é pecado, não deixou de ser pecado.
você tem que estar entregando o teu melhor para Deus, fazendo o teu melhor para Deus. Estão entendendo sim ou não, igreja? Não, bispo, mas eu participei domingo passado, eu não preciso mais essa semana. Você que acha. Então ele falou assim, existia 2 devedores, um devia 500, o outro devia 50. Jesus estava explicando, e vamos ver como continua essa história, presta atenção, 42. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Olha que forte. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Nós também não tínhamos como pagar os nossos pecados, igreja. Eu não sei o tamanho do teu pecado, não sei o tamanho do meu, mas não tínhamos como pagar. E Ele nos perdoou. Olha que forte. Não importa se o meu pecado é pequenininho, Ele me perdoou. Não importa se o teu pecado é grandão, maior do que o meu, Ele te perdoou também. Não importa se você era um drogado ou eu sou um ex-militar, porque eu sou. Mas se o drogado passar a servir a Deus e o ex-militar também passar a servir a Deus, para Deus é a mesma coisa. É o mesmo perdão para todos. O mesmo perdão que eu recebi também é para a prostituta, para o bandido, para o drogado, para o viciado, para o macumbeiro, feiticeiro, não interessa. Ele falou assim, e perdoou a ambos, o que tinha mais, o que devia mais e o que devia menos. Eu posso ter nascido dentro de uma igreja, mas talvez você que está aqui, você nasceu no mundo lá fora, você nasceu às vezes lá dentro da macumba, não interessa. Deus, o mesmo perdão que eu tenho, você também tem. A mesma oportunidade que eu tenho, você também tem. A mesma vida que eu recebi de Cristo, você também recebe, porque Ele disse, ambos foram perdoados. O perdão não veio para quem estava dentro da igreja apenas, não veio para aqueles que se acham santo. O perdão veio também para o pecador, o perdão veio também para aquele que está lá no mundo, o perdão veio também para aquele que está perdido. O perdão é para todos aqueles que aceitarem Jesus como Cristo Salvador. Jesus já te perdoou. Se Ele perdoou a mim que sou miserável, imagina com vocês, te perdoou. Estão entendendo sim ou não? Está dizendo, e ambos foram perdoados. Jesus falando, e Jesus deixou uma pergunta, qual deles você acha que ama mais? Olha que forte. Olha que forte. A dívida condenava. Quando a dívida não era paga, aqueles homens eram condenados, todo aquilo que deviam eram condenados, ou morriam, ou tinham que passar a vida toda em servidão, pagando até o que devia, trabalhando até pagar o que deve, sendo escravo. Naquela época era assim. Se eu devia, ou pagava com a vida, ou eu tinha que virar servo, trabalhando a vida toda. Mas está dizendo aqui que ambos foram perdoados. Aquilo que era para condenação, que condenava a vida de ambos, olha que forte, irmã Francineide. Aquilo que condenava a morte, que condenava ao inferno, que condenava a perca, o Senhor perdoou. Eu não sei o que estava condenando a tua vida até nesse domingo de manhã, mas Deus te trouxe aqui para te falar, perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Eu não sei o que estava condenando a tua mente, condenando o teu coração, condenando a tua vida, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu não sei o tamanho do teu pecado, se é pequeno ou se é grande, mas o Senhor diz, perdoado estão os teus pecados.
vai e não peques mais. É desse jeito. Amém, igreja? Amém. Olha que lindo. Perdoou. Eu não sei de onde você vem. Talvez na noite passada você fez tudo que não presta. Mas nessa manhã Deus te dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Perdoados estão. Vai e não peques mais. Estão entendendo sim ou não, igreja? E diz mais assim, vamos lá. Versículo 43. Então Jesus tinha feito uma pergunta, Bruninha. Qual deles você acha que vai me amar mais? Vamos ver o que ele respondeu, Simão. E respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Então Jesus perguntou: qual dos dois devedores você acha que vai amar mais o teu Senhor? Aquele que devia 500 ou aquele que devia 50? E Simão respondeu: eu tenho para mim que é aquele que devia mais, porque ele foi mais perdoado. E Jesus falou: corretamente, justamente. Então, deixa eu falar para você, sabe, aquele que ama mais, aquele que se entrega mais ao Senhor, não é aquele que vive dentro da igreja, mas é aquele que veio do mundo lá fora, sabia? Aquele que veio do mundo lá fora, que foi mais perdoado, é o que se entrega mais a Deus, porque sabe de onde saiu, sabe o tamanho da dívida que tem. Pode perceber, irmão, pode perceber. As pessoas antigas da igreja, elas já não se importam, não fazem mais com o mesmo amor, não fazem mais com a mesma verdade, não fazem mais com a mesma busca. Mas aí você pega alguém que veio lá de fora, e ela busca, irmão, ela busca de uma tal maneira que a vida dela começa a se transformar, que ela começa a ser cheia, que ela se torna batizada, o Espírito Santo, antes mesmo de quem estava dentro da igreja, porque aquele que mais devia é quem mais amou, quem mais se entregou. É por isso que você tem que, quando você vem fazer as coisas para Deus, você tem que fazer com vontade, com amor. Você tem que lembrar, irmão, que a tua dívida era grande e o Senhor te perdoou. Quando você vir buscar a Deus, participar do culto, você não pode vir de qualquer maneira. Você tem que vir entregar o teu melhor, mesmo que você esteja sem voz, gripado, com febre, arrebentado. Vem e entrega para Deus o teu melhor, porque a tua dívida era grande. Vem e busca, e ora, e adora Ele de todo o teu coração, de todo o teu ser, porque a tua dívida era grande, e mesmo assim, Ele te perdoou. Agora as pessoas vêm buscar com pouca vontade, faz com pouca vontade, com pouco ânimo. Lembra da tua dívida, de como era grande. Só por causa disso já significava muito para você fazer o teu melhor para Deus, entregar o teu melhor para Deus. Acorda de manhã e vem buscar, porque Ele merece. Ele perdoou a tua dívida que era alta. Jesus falou: justamente aquele que tinha mais pecado, aquele que mais errou, é o que mais me ama. Olha que forte. Você viu? Quem mais ama o Senhor não era o religioso, não era quem estava dentro da igreja, não é quem viveu dentro da igreja, não era o mais certinho, não era o engravatado, não era o que andava com a Bíblia embaixo do braço, o que falava palavras bonitas, o que falava em línguas estranhas e rodava. Não, Jesus falou assim: o que mais me ama é aquele que tinha o pecado maior, aquele que devia mais, foi o que foi mais perdoado. Ele me ama, porque Ele sabe o tamanho da dívida. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Ame ao Senhor, se você sabe o tamanho da dívida que você tinha e que foi paga, pelo sangue de Cristo, que daqui a pouco vamos tomar. Foi paga pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo. Faz de todo o coração, com vontade, porque Ele merece. Porque a nossa dívida era grande, era alta, não tínhamos como pagar, não tínhamos o que dar para quitar essa dívida. E Jesus quitou por nós,
e não pediu em troca, ó, eu vou pagar, mas depois ele... Não, meu irmão, ele foi lá e pagou. Estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, igreja? Então toda vez que você tiver a oportunidade de buscar a Deus, de estar na presença dEle, vem e entrega o teu melhor. Toda vez que você tiver a oportunidade de buscar a Deus, esteja diante dEle. Não troque essa oportunidade por nada, porque não foi o mundo que pagou a tua dívida. O que o mundo te dá? Ninguém te dá nada não, irmão. Ninguém estende a mão para ajudar não. Ninguém quer fazer nada por você não. Nem família, ninguém. O que o mundo te dá lá fora? Se não fosse Jesus te abençoar, estender as mãos e entregar para você, ver se alguém está à disposição, ver se alguém fala assim, não, eu vou fazer, eu vou ajudar. Ninguém, só Deus. Então dá valor ao único que fez alguma coisa por você. Dá valor ao único que te perdoou a tua dívida, que não pediu em troca, que foi lá e fez. Toda vez que você tiver oportunidade, busque o nosso Deus de todo o teu coração. Busque nosso Deus com todo o teu amor, porque Ele é o único que merece reconhecimento. Ele tem te ajudado até agora. Estão entendendo, sim ou não, igreja? E diz mais assim, vamos lá, para terminar. 44, vamos lá. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Olha que forte. Deus falou assim, viu, Simão, ó, eu entrei na tua casa e você não me ofereceu nem água. Você que é o religioso, que é o estudado, que é o bonzão, você não me ofereceu nem água, Simão. Pois essa mulher cheia de pecado, cheia de falhas, de erros, ela se prostrou-me aos meus pés e lavou os meus pés com lágrimas. Então, não é ser religioso que faz Deus te honrar. É você reconhecer que os teus pecados estão perdoados por Jesus. A pecadora, a que estava errada, ela se prostrou diante do Senhor Jesus. O religioso não. Quem foi honrado por Jesus foi a pecadora, a que reconheceu, a que se prostrou diante dele. Está falando que o religioso nem água ofereceu para lavar os pés do Senhor, enquanto a pecadora se ajoelhou e lavou os pés de Jesus com lágrimas, igreja. Enxugou o cabelo, enxugou os pés do Senhor com cabelo. Olha que forte! O que tinha para oferecer não ofereceu, mas o que menos tinha foi o que mais fez. A pecadora, ela lavou os pés, ela ofereceu. Jesus falou, olha aqui, Simão, eu entrei na tua casa, você não me ofereceu nem água, mas essa mulher cheia de pecados, ao qual você está julgando, ela cheia de pecados, ela se colocou aos meus pés. Aqui era para estar você, o que se acha bom, o que diz me amar, o que diz não achar ter falhas, mas aos meus pés está aquela pecadora. Qual você acha, Simão, que deve ser honrado? O religioso que não faz nada por mim, ou a pecadora que reconhece que é através de mim que os pecados estão perdoados? Qual você acha, Simão, que é o que eu tenho que abençoar? Qual você acha, Simão, que o quem aqui você acha que me ama mais, Simão? O religioso ou a pecadora? Nessa noite, nessa manhã, talvez você seja o pecador e não seja o religioso. Mas eu tenho algo para te dizer. Nós vamos participar do sangue de Cristo. Isso daqui não é para religioso, não. Nunca foi para religioso.
Isso daqui é para quem reconhece que pelo sangue de Cristo os teus pecados estão perdoados. Vamos comer do corpo de Cristo. Isso daqui nunca foi para religioso, não. Isso daqui é para quem reconhece que sobre o corpo dele foi levado todas as suas pisaduras, enfermidades, todas as tuas doenças. Eu não sei se o teu pecado é grande ou se o teu pecado é pequeno, mas eu sei de uma coisa: Cristo tem perdão para te dar. Se nessa manhã você tomar uma atitude e se colocar diante dos pés do Senhor e se reconciliar com Cristo, você sai daqui livre, liberto, porque o sangue de Cristo te liberta de todo o pecado. Amém, igreja? Quem entendeu a pregação, coloca aí pro bispo. Entendeu sim ou não? Quem entendeu? Entenderam, meu povo? Para você que vai participar da Santa Ceia, Santa Ceia não é minha, Santa Ceia é de Deus, é você e Deus. Santa Ceia do Senhor, não é Santa Ceia do bispo, Santa Ceia da igreja, Santa Ceia do pastor, Santa Ceia do Senhor. Então não é eu que tenho que pedir ninguém de tomar. Analise o homem, pois a si mesmo, para que não tome para sua própria condenação. É você que tem que saber como que está a sua vida com Deus. Mas bispo, está com pecado? É o sangue de Cristo mesmo. Liberta de todo pecado. Toma e seja livre. E não volte mais para o erro. É você e o Senhor agora.